A gente fala agora sobre a possibilidade da CPI do MEC. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que apresentará até a próxima segunda-feira a avaliação da mesa diretora da Casa sobre todos os requerimentos de CPI apresentados pela oposição e pela base governista. Com isso, a leitura dos requerimentos deve ocorrer na sessão de terça-feira, mas até lá, Pacheco disse não querer antecipar nenhum juízo de valor sobre o Ministério da Educação. Desde ontem, quando o senador Randolfo Rodrigues protocolou o pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a pasta, a oposição faz pressão para que o presidente do Congresso abra imediatamente o colegiado, cogitando até acionar o Supremo Tribunal Federal para isso. No entanto, Rodrigo Pacheco disse que também vai conversar com líderes partidários e com a advocacia do Senado para determinar se vai aceitar o pedido de abertura de alguma CPI, além de afirmar que serão decisões baseadas no melhor para o Senado e para o país. Não há nenhuma intenção de proteger ou perseguir governo ou oposição, não é esse o papel da presidência do Senado, que tem que guardar muito esse critério isonômico do tratamento com as forças políticas dentro do Senado Federal. É esse o meu papel, assim como converso com os líderes da oposição e da minoria, também o faço em relação à liderança de governo. Hoje mesmo pela manhã conversei com o líder Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, conversei ao telefone com o líder do Senado, líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, que só não pôde estar pessoalmente porque está com Covid. Então, é essa conversa sempre franca, aberta, transparente que nós temos que ter e tomar a melhor decisão para o Senado e para o país. Abra esse giro com você, Roberto Mota. O que está achando, Mota, do posicionamento até aqui, nesse caso, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Toda a Casa Legislativa tem o seu regulamento interno, né, que determina como devem ser conduzidos os trabalhos. O país espera que esse regulamento seja cumprido independente dos interesses em jogo. Mas a gente também esperava que a Constituição fosse cumprida. E não é isso que nós estamos vendo. A verdade é que começou um vale-tudo para tentar colar no presidente Bolsonaro a pecha de corrupção. Nós vimos ontem aqui na emissora, aqui mesmo, a entrevista de uma deputada desfiando uma longa lista de acusações de corrupção contra o governo, falando assim com uma certeza, quem é mal informado não sabe que nenhuma daquelas denúncias deu em nada. Nenhuma daquelas denúncias resultou em nenhum inquérito. É o desespero total de parlamentares sem voto, de uma oposição sem ideias, de políticos sem moral. São os órfãos da corrupção petista que tenta de tudo para voltar ao poder. É como a Ana falou, é uma agenda de retrocesso que eles trazem. O plano de governo do PT não é um plano, é uma ameaça. Queremos ouvi-la também, Ana, sobre as declarações que trouxemos aqui do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Em 1 minuto e meio, Ana. Bom, Vitor, como o Mota disse, tem que olhar o regimento interno do Senado, consultar o que está escrito aí nos livros do Senado, mas o problema é que a gente sabe que o regimento interno do Senado, da Câmara, a nossa Constituição, eles seguem aí as páginas de acordo com quem está lendo. Então, não sabemos se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se o senador Rodrigo Pacheco vai seguir o regimento, se ele vai colocar de uma maneira clara o que é preciso ser feito no atual momento, 4 meses aí antes da eleição, para a implementação de uma CPI tão em cima da hora. E faltou a celeridade, né? A gente não pode deixar de mencionar aqui a celeridade de dar entrevistas em relação à CPI do MEC. Essa mesma celeridade do Rodrigo Pacheco falta em relação aos pedidos de impeachment muito importantes que têm documentos sólidos na mesa dele de ministros do Supremo Tribunal Federal que cometem inconstitucionalidades absurdas, né? O brasileiro não aguenta mais, que vem trazendo uma insegurança jurídica histórica para a nação. Você, Zé, 1 minuto e meio. Esse é o grande debate do momento, mas há uma decisão política de instalar, sim, a CPI para investigar
essa história dos pastores no Ministério da Educação e que pode servir como salvo-conduto do presidente Jair Bolsonaro. Todos os caminhos da corrupção para o Palácio foram interrompidos. Esses pastores, eles aproveitaram da proximidade de fotografias e se mostravam ali próximos ao governo exatamente para tentar extorquir, ou seja, vender lote na rua, na lua. Não foi feito nenhum ato no governo em prol desses pedidos ao Ministério da Educação. E o ex-ministro Milton Ribeiro também era contra, tanto é que levou para investigar na Controladoria Geral da União, depois Polícia Federal. Esta é a realidade. Sobre a CPI, 3 outras CPIs estão na mira para a criação, em CPIs importantes. Uma delas vai investigar as obras paralisadas. O governo perde milhões em obras paradas. É preciso ter a responsabilização de quem paralisou e de quem contratou as obras que não foram acabadas. Por outro lado, a participação das ONGs nas tetas públicas. Isso foi cortado no governo do presidente Jair Bolsonaro. As ONGs já não se nutrem com dinheiro público e, por último, esta história do crime organizado entrar, inclusive, na política. Então, que decida, segundo o regimento, e pronto. Eu desconfio de presidente que fica tomando decisões. O regimento interno diz, tem o número necessário de assinaturas, tem um fato determinante, tem orçamento, prazo de início e fim, não tem como não criar.